Esse é um dos símbolos mais fascinantes da história das religiões. Ele aparece na arte indiana, romana, islâmica, cristã e diversas outras. Ele atravessa milênios de história e aparece em várias partes do mundo. Na arte ocidental, ele é chamado de nimbus, halo ou auréola, mas a sua origem não é ocidental. Na verdade, ele é tão antigo que é até difícil determinar exatamente a sua origem. O que é possível fazer é observar algumas pistas históricas e arqueológicas que mostram como diferentes ideias, aos poucos, foram moldando esse símbolo, que é aparentemente tão simples, mas na verdade bastante complexo. Nesse vídeo, então, eu te convido a explorar essa história comigo. A gente vai passar nesse percurso pela Mesopotâmia, pelo Irã, Índia, Egito, Grécia e, claro, pelo Império Romano. Então pegue aí um café, uma água, respira, sem pressa e vamos lá. Antes, só um aviso rápido, esse vídeo tem o apoio da Insider, que tem dado uma força muito importante aqui para o canal, então eu vou deixar o link da loja da Insider na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá vocês vão encontrar produtos excelentes, como as camisetas Tech, que são extremamente práticas e confortáveis, não precisam ser passadas, não desbotam, tem tecnologia anti-odor, e usando o cupom ESTRANHA, vocês conseguem 18% de desconto na primeira compra ou 12% de desconto se já não for a sua primeira compra. Então, obrigado Insider mais uma vez pelo apoio e, dito isso, para buscar a nossa primeira pista sobre a origem da auréola, a gente precisa ir para o Egito em 1300 a.C. Essa é uma representação do deus Ra-Horakhti. Ele tem um cetro na mão esquerda, um Ankh na mão direita, que é o símbolo da vida, e um disco solar sobre a cabeça. Esse disco é o elemento mais marcante na representação desse deus, porque Ra, que é o seu nome, significa literalmente sol. É como se ele fosse o próprio sol divinizado. E os egípcios, claro, não foram os únicos povos a adorarem divindades solares, e nem os únicos a representarem o disco solar junto dessas divindades. Os babilônicos representavam Shamash, que também significa literalmente sol, com o astro próximo do seu corpo, não integrado a ele, mas próximo do corpo, pelo menos. Os astecas também representavam o deus solar Tonatiuh com um disco solar atrás da cabeça, ou às vezes incorporavam o deus no interior de um disco solar, como nesse famoso calendário aí, que não é o calendário maia, é um calendário asteca. E no Japão, a deusa Amaterasu, que significa aquela que brilha no céu, também é imaginada tradicionalmente com a radiância do sol em volta do seu corpo, e os gregos, por sua vez, também pintaram e esculpiram Hélios, que significa literalmente sol também em grego, colocando o disco e os raios solares atrás da sua cabeça. Então, a primeira coisa que a gente precisa para entender o significado da auréola é reconhecer a relação desse elemento com o Sol. Mas, nesses casos que a gente apresentou até então, a gente não tem ainda o símbolo da auréola propriamente dito, esse mais conhecido que a gente encontra na tradição cristã. O disco e a radiância que aparecem na representação desses deuses é algo principalmente figurativo, são referências diretas, visuais, ao objeto celeste. Ra, Hélios e Tonatiuh são representados com o Sol porque, em certo sentido, eles são o Sol. E não tem nada de muito surpreendente no fato de que esses deuses solares eram representados com o disco ou com os raios do Sol em lugares tão distantes, por povos tão diferentes. Afinal de contas, o Sol é assim em qualquer lugar do planeta. Nenhum desses povos precisa ter ensinado ao outro povo a fazer isso, é uma coisa muito intuitiva. Agora, para entender a auréola mais específica que a gente encontra, por exemplo, aí sim, na arte cristã, que aparece na cabeça de muitos personagens, anjos, santos, que não são em nenhum sentido deuses solares, a gente precisa acompanhar um desenvolvimento histórico também mais específico. E para isso a gente tem que ir atrás de uma outra pista que a gente vai encontrar não no Egito, mas no Irã. Nas antigas religiões iranianas, existe um conceito muito interessante que abre uma outra dimensão do simbolismo da auréola, que é o conceito de Kvarená. Esse termo significa basicamente brilho ou esplendor, e faz referência a uma força divina que emana dos deuses, mas que também pode ser concedida pelos deuses a grandes reis, sábios e heróis, por exemplo. No zoroastrismo, que é a religião iraniana mais influente da história, há textos que falam sobre os deuses que possuem Kvarená e que atribuem Kvarená a governantes humanos. Assim, esses governantes se tornam iluminados, por assim dizer, e adquirem o poder necessário para cumprir a sua função. É como se o Kvarená fosse uma manifestação do favor divino que capacita e, ao mesmo tempo, legitima uma figura de autoridade. O deus Mitra, particularmente, é chamado
chamado de o distribuidor de Kvarená nos textos sagrados iranianos. E não por coincidência, o deus Mitra é uma divindade particularmente associada com o sol nessa tradição. Ele é representado, inclusive, com os raios do sol se projetando a partir da sua cabeça. Então é como se esse deus solar pudesse solarizar outros seres também, né? Ou seja, como se ele pudesse atribuir a sua própria sacralidade, simbolizada aí pelo sol, para aqueles que são os seus favorecidos. E, de fato, diversos reis que governaram regiões influenciadas por essa tradição foram retratados com um disco em volta da cabeça, o que simbolizava esse esplendor, né, o poder, a autoridade de origem divina, ou, em menos palavras, o Kvarená. Essa moeda, por exemplo, que está aparecendo na tela, é uma moeda que foi cunhada pelo imperador Huvishka, que é um bom exemplo dessa questão. De um lado da moeda, a gente tem o próprio imperador representado com uma auréola, e do outro lado da moeda, a gente tem o doador da auréola, por assim dizer, né, que é o deus Farro, que é a personificação do próprio favor divino, da boa sorte, da atribuição do Kvarená. Agora, é importante dizer que os textos iranianos também falam de reis que perderam esse atributo. Consequentemente, eles acabaram empobrecendo ou ficando doentes ou foram derrotados em guerra ou algo dessa natureza. Então, esse esplendor e favor divino era entendido como algo que podia ser colocado, mas também que podia ser retirado da cabeça de alguém, quase como se fosse uma coroa, só que uma coroa divina e, ao mesmo tempo, divinizante. Uma coroa que não só testemunhava o favor dos deuses, mas também conferia realmente poderes divinos para certas figuras. Mas tá bom, né? E o que tudo isso tem a ver com o cristianismo, que é a tradição a qual a maior parte das pessoas tende a associar às auréolas? Então, calma, né? Antes de chegar nesse ponto, ainda vale considerar mais algumas pistas sobre o significado desse símbolo, porque até aqui a gente falou especificamente da ideia de Kvarená no zoroastrismo. Mas a verdade é que a gente encontra também várias outras ideias parecidas em outras regiões, em outros textos sagrados, inclusive na Bíblia. Para começar, os primeiros textos da história humana, né, que são os textos sumérios, já falavam de algo chamado melam, ou melamo, que era associado à radiância dos corpos celestes. E os deuses se vestiam com essa radiância, né? Eles usavam essa radiância como uma espécie de vestimenta mesmo, e também podiam cobrir com essa mesma radiância templos, cidades e até pessoas consideradas mais importantes, como reis, sábios e heróis, mais uma vez. Então, esse brilho deixava evidente que esses lugares e essas pessoas não eram como os outros, eles eram superiores. E os textos também falam que esse brilho aumentava em certos momentos de intensidade, o momento decisivo de uma batalha, por exemplo. E isso tinha a função de marcar de forma mais evidente ainda essa distinção entre o que era sagrado e o que era profano, as figuras extraordinárias e as figuras ordinárias. Indo para a Grécia, a gente também encontra um imaginário bem parecido. Na Ilíada, tem uma cena em que Aquiles, que é o grande herói grego aí da Guerra de Troia, é coberto por um esplendor que vem da deusa Atena. O texto diz que Atena pôs uma nuvem dourada em volta da cabeça de Aquiles e a luminância da cabeça de Aquiles chegou até o céu. Isso aconteceu durante uma batalha, num momento em que o favor dos deuses era especialmente necessário, e graças a essa atribuição de poder sagrado a Aquiles, a batalha foi vencida. Segundo o texto, o herói, coberto por esse esplendor, precisou só dar um grito, e isso já foi suficiente para que os troianos batessem todos em retirada, completamente apavorados, e acabassem até matando uns aos outros no meio da confusão. Na Bíblia, essa ideia de esplendor como uma marca de sacralidade e de favor divino também aparece em duas histórias famosas, uma envolvendo Moisés e outra envolvendo Jesus. Mas antes de falar delas, vale a pena mencionar também uma breve passagem do livro de Jó, que é menos conhecida, mas que também é muito interessante. No livro de Jó, esse personagem que dá título ao livro é provado por Deus, e nesse contexto de provação, ele perde quase tudo o que ele tem. Ele perde os seus filhos, perde os seus bens e perde até a sua saúde. E diante disso, que ele entende como sendo uma perda do favor divino, ele lamenta dizendo que foi despojado da sua glória e sua coroa foi tirada da sua cabeça. São palavras que lembram muito aquela ideia do Kvarená iraniano. Quer dizer, assim que o favor divino, simbolizado pela coroa, é retirado, vai embora toda a prosperidade, honra e saúde daquela figura. E é importante destacar aí nesse lamento a palavra glória. Glória, ou kavod, em hebraico, é um termo usado frequentemente na Bíblia para indicar a presença quase tangível, sensível, visível de Deus. E isso nos leva para outra história
que é a história envolvendo Moisés. No Antigo Testamento, quando Moisés sobe o Monte Sinai para se encontrar com Deus e receber as tábuas da lei, o texto diz que Deus passou diante dele e ele viu a beleza de Deus, a glória de Deus. Na sequência, Moisés desce do monte e o texto diz o seguinte: quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, porque ele havia falado com ele. Olhando Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Nesse contexto, Moisés é o favorecido de Deus por excelência. Ele não é um homem qualquer. Ele é o chefe e legislador do povo escolhido, e esses seus papéis não são considerados como algo meramente arbitrário. Ele não chegou lá por voto popular, né? Ele, segundo a tradição, a sabedoria, o poder e a autoridade de Moisés não é algo que vem dele mesmo, mas sim de Deus. É uma atribuição divina, como no caso dos reis indo-iranianos que recebiam o esplendor divino, o Kvarená. No Novo Testamento também tem uma passagem parecida com essa, mas nela é Jesus que sobe um monte e que manifesta o seu esplendor divino. O texto diz que o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Depois disso, o próprio Deus Pai se revela nessa mesma cena para confirmar a autoridade do Filho, e ele se revela numa nuvem luminosa, da qual sai uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, ouçam-no." Ou seja, Jesus é confirmado nessa cena como representante autorizado de Deus na Terra, né, como alguém investido de sacralidade, e essa sua sacralidade, seu status divino, essa sua diferença qualitativa em relação a todos os outros humanos, é indicada por meio do brilho, do esplendor, algo muito semelhante ao caso dos líderes cobertos pelo Melam sumério, do Aquiles coberto pela nuvem dourada de Atenas, ou do Moisés com a sua face resplandecente. Então, como vocês podem ver, né, a imagem do Jesus solarizado, por assim dizer, nesse Jesus com o rosto iluminado como o sol, já aparece desde os evangelhos. Mas nesse estágio, essa ideia só aparece textualmente. Ainda demoraria alguns séculos para ela aparecer pela primeira vez nas artes visuais propriamente ditas, né, na forma da auréola que a gente reconhece hoje. E isso talvez tenha até a ver com um famoso imperador, né, e é para essa parte da história, então, que a gente vai agora. Nas primeiras representações visuais que a gente tem de Jesus, não aparece nenhum tipo de auréola. Ele é retratado simplesmente como um homem aparentemente comum. Mas, a partir principalmente ali do 4º ou do 5º século, vai ficando cada vez mais difícil encontrar uma imagem de Jesus sem o disco atrás da cabeça. E a pergunta é, por quê? O que aconteceu nesse meio tempo? Bom, a gente já viu que a ideia da auréola era conhecida pelos gregos e ela inclusive já aparece na arte grega antes de Cristo. Hélios, o Sol, tem sempre a radiância em volta da cabeça, e até outros deuses e figuras sagradas, como Nike, que é a representação da vitória, ou Nice, que é a representação da vitória, aparecem aureoladas. E esse elemento, claro, vai sobreviver na arte dos tempos do Império Romano, que tem como um dos seus pilares a cultura grega. Essa imagem, por exemplo, que está aparecendo na tela agora, é uma representação de Apolo, que é um deus solar, num mosaico romano do 2º século depois de Cristo. E esse aí é o deus Sol, e é exatamente esse mesmo o nome do deus, às vezes chamado também de Sol Invictus, que era muito importante ali no 3º e 4º séculos depois de Cristo, precisamente quando o cristianismo começa a ganhar mais expressão entre a elite imperial. O imperador Constantino I, por exemplo, que é o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, era antes um promotor muito ferrenho do culto do deus Sol, assim como vários imperadores que vieram também antes dele. Essa moeda aí, por exemplo, mostra justamente Constantino em uma das faces da moeda e o deus Sol na outra face. Então, quando Jesus começa a ser cultuado nesse contexto totalmente carregado de simbolismos solares, ele também acaba sendo, de certa forma, solarizado. Textos cristãos antigos vão dizer, por exemplo, que ele, e não o Sol Invictus, é o verdadeiro Sol de justiça. Nesse contexto, então, não espanta que a auréola, que é um símbolo fortemente solar e muito comum na época, tenha sido aplicada a Jesus por artistas que operavam dentro dessa tradição artística greco-romana. Ou seja, em resumo, Jesus começou a ter auréola porque o deus Sol Invictus tinha auréola, não é isso?
Não, não é isso. Se a coisa fosse simples assim, eu não teria falado tanto daquela ideia iraniana do esplendor, né, do Kvarená, e também daquelas outras ideias parecidas. Porque, de novo, não era só o Deus Sol Invictus, nem só os deuses solares que tinham auréola no contexto em que Jesus começa a aparecer com uma. Outros deuses também tinham auréolas e até os imperadores tinham. O próprio Constantino, mesmo no período cristão, aparece retratado com uma auréola. Esse aí na imagem que está aparecendo na tela é Constantino com uma auréola e esse é o imperador Justiniano, também com uma auréola. Essa tradição dos imperadores, dos reis favorecidos pelos deuses apresentarem auréolas, como naquela tradição do Kvarená iraniano, já era muito presente, muito utilizada também como um simbolismo em Roma. Da mesma forma que o halo era utilizado para simbolizar o favor divino e a legitimação política de alguns reis indo-iranianos, como a gente viu no caso de Rovishka, esse mesmo símbolo também era aplicado com esse mesmo sentido a governantes romanos. E repito, né, isso mesmo depois que o cristianismo já era a religião oficial do império. Então a ideia de que Jesus tem auréola só porque o Deus Sol também tinha uma é no mínimo insuficiente para explicar a entrada desse símbolo na tradição cristã. Porque como que a gente explicaria a auréola de Maria, a auréola dos papas, a auréola dos santos, a auréola dos imperadores? Sem dúvida, a auréola era sim um símbolo solar, né, principalmente no início, e aparecia associada direta ou indiretamente a divindades solares. E a popularidade do culto de Sol, né, desse deus romano, pode ter tido sim um papel importante na difusão do uso da auréola na arte romana e, consequentemente, na arte cristã a partir do período romano. Mas é importante, né, muito importante, não reduzir uma coisa à outra. Quando Jesus começa a ser retratado com uma auréola, esse símbolo não era propriedade exclusiva dos cultos solares romanos. Ele já tinha também há muito tempo aquele sentido mais abrangente de símbolo de sacralidade, de favor divino. Portanto, para entender a aplicação da auréola não só a Jesus, mas também aos anjos e aos santos na arte cristã, parece mais adequado recuperar aquele entendimento mais amplo, né, da auréola como uma marca de superioridade e de distinção, né, uma espécie de holofote que os deuses lançam, ou o Deus único, no caso do cristianismo, lança sobre certas figuras para destacá-las da multidão, né, para confirmar a sua relevância excepcional e a sua autoridade, para indicar que essas pessoas contam com o favor divino e, em certo sentido, representam o divino na Terra. Então, resumindo, né, e para concluir, a auréola chega à arte cristã a partir de referências orientais que já tinham sido apropriadas pela arte grega e romana. É difícil saber exatamente a origem dessas referências orientais, porque as fontes para esse período são muito fragmentadas, mas os textos sumérios, né, milênios antes de Cristo, já falavam de um esplendor, né, o melamo, que lembra muito a ideia da auréola, e também nos territórios entre a Índia e o Irã, a gente encontra não só textos com ideias parecidas, como os textos zoroastristas sobre o Kvarená, mas também a gente encontra imagens que mostram esse tema, como as moedas com os reis aureolados. É possível que os indo-iranianos tenham sido influenciados pelos mesopotâmicos, ou o contrário, né, que os mesopotâmicos tenham sido influenciados pelos indo-iranianos, ou talvez essas ideias tenham se desenvolvido de forma independente também. De novo, é muito difícil saber porque as evidências históricas e arqueológicas são insuficientes até então para matar essa questão, mas o fato é que os gregos e romanos foram profundamente influenciados por essas culturas orientais e a arte cristã, por sua vez, foi profundamente influenciada pelo repertório greco-romano. Então é esse, basicamente, né, o caminho, bem resumidamente, de como que a ideia da auréola e a representação mesmo visual da auréola entra na arte cristã. E assim, claro que essa é só uma das ramificações da história global da auréola. A gente poderia também seguir outras linhas para ver como que a auréola se tornaria um símbolo de iluminação na arte budista ou de santidade na arte islâmica, nesse caso remetendo mais ao fogo sagrado do que propriamente ao disco solar, mas tem uma relação com a cultura iraniana aí também. Ou a gente poderia ter falado até do fato da auréola ter continuado como um emblema imperial até pelo menos o século XVII na Índia. Mas, por enquanto, tá bom, né? Para quem quiser se aprofundar em outros detalhes dessa história, eu vou deixar, como sempre, algumas referências na descrição e peço que vocês deixem nos comentários aí também alguns pontos que vocês acharam que ficou de fora para que a gente possa abordar em vídeos futuros. Mas, de novo, né? Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!